Graça e paz, irmãos, boa noite. Mais um culto. Hoje, dia 14 de junho de 2020. Mais uma vez um culto online, mais uma vez seguindo este nosso trabalho online, no qual nós nos reunimos digitalmente e no qual nós também procuramos manter este que é o principal fundamento no culto cristão, que é conhecer mais o Senhor Jesus, e isso nós fazemos através do estudo cuidadoso da pregação da palavra, do estudo cuidadoso da palavra, e essa é a nossa oração para que dê realmente tudo certo. Nós temos, graças a Deus, conseguido trabalhar nesse formato durante esse tempo, e a nossa oração é para que esse período também passe logo, para que os nossos cultos possam ser presenciais, possamos sentir mesmo a presença dos irmãos no mesmo ambiente, na mesma comunhão. Então essa é a nossa oração, né? E também nós temos orado, claro, pelas pessoas, né? Pelos enlutados, temos orado pelos nossos governantes, pelos homens que estão aí à frente da obra também no que se refere à ciência, esses homens e mulheres valorosos que estão tanto na área da medicina quanto na área da pesquisa procurando uma solução para esse período que nós estamos vivendo. E nós temos orado para que o Senhor os abençoe, os guarde. Temos orado para que também o Senhor nos proteja, nós que dependemos, humanamente falando, do trabalho desses homens e mulheres que estão aí à frente. Mas nós vamos, sem mais delongas, vamos para o livro de Lucas, capítulo 1. Então, Lucas, capítulo 1, nós leremos aí os primeiros 25 versículos. Lucas, capítulo 1, de 1 a 25. Então, Lucas, capítulo 1, do 1 ao 25, diz assim a palavra de Deus. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele o espírito e a virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho, e a minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus,
e fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto demorasse no templo. E, saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Então nós temos aqui o relato e vamos orar. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por esta bênção, Pai, que o Senhor nos dá nesta noite. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós rogamos a ti que o Senhor leve em consideração a tua misericórdia e o teu amor para conosco e fale conosco, Senhor Deus, nesta noite. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, te pedimos que o Senhor abençoe, fortaleça cada irmão, cada irmã, Pai, neste momento difícil que temos vivido. Nos ajuda, Senhor Deus, nos consola. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, esse trecho aqui da palavra do Senhor, eu dividi em 6 partes. E vamos analisar essas 6 partes desse trecho e vamos ver o que é que ele tem para dizer para cada um de nós nesta noite. Vale ressaltar que o Senhor ele tem sido bondoso conosco, ele tem permitido que nós tenhamos acesso à sua palavra e possamos crescer diante dele. Então, os primeiros 4 versículos são a introdução do livro. Aqui Lucas, que é o escritor deste livro, ele é também o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, e ele explica que ele fez uma pesquisa, inclusive com as pessoas que presenciaram o ministério de Cristo. Ele, Lucas, não é daquela primeira geração de discípulos que esteve com Cristo, ele já é de uma segunda geração. Ele já é um daqueles discípulos que, embora estivesse ali bem íntimo, inclusive, dos apóstolos, talvez alguma ou algumas daquelas mulheres que estiveram ali o tempo todo ali com Cristo, junto com os apóstolos e tudo, ele consulta essas pessoas para que ele possa fazer um relato fidedigno daquilo que ele professava como fé, que é crer em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então, os versículos 1 a 4 nos mostram ele tendo esse trabalho, ele tendo este cuidado para que ele escrevesse para Teófilo, esse seu conhecido, um material de qualidade, com a intenção de que ele fosse fidedigno aos fatos em virtude da responsabilidade que ele tinha em falar a verdade acerca do seu Deus, acerca do Senhor. Então, ele tem esse cuidado, dizendo: tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por em ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então, essa necessidade de conhecer com certeza as coisas é pelo fato de que já no primeiro século, já ali ainda na primeira metade do primeiro século, ou até no início da segunda metade do primeiro século, já havia algumas lendas acerca de Cristo, já se contava milagres que na verdade não são relatados nos evangelhos, já se falava algumas coisas sobre Cristo, e algumas coisas que se falava acerca de Cristo eram inclusive até pejorativas. Por isso que ele, no versículo 4, diz: para que conheças a certeza das coisas que estás informado. A intenção dele é que a verdade, e somente a verdade, acerca de Jesus, acerca do Evangelho, prevaleça. E a gente aprende com ele esse seu desejo de conhecer a verdade e de transmitir a verdade para Teófilo. Pois bem, os próximos versículos
são os versículos 5 a 7, nós separamos assim, e estamos chamando aqui de a apresentação de Zacarias e Isabel, ou seja, Zacarias e Isabel são apresentados a Teófilo aqui através da escrita de Lucas, e diz assim, versículo 5: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e ambos eram justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Pois bem, o que é que Lucas se preocupa em fazer aqui? Ele se preocupa em apresentar o casal, ele se preocupa em dar características sobre eles, fala de sua santidade, fala do fato de que eles viviam para agradar ao Senhor, que dentro de todos os limites humanos, eles procuravam cumprir a lei de Deus, que eles viviam de maneira irrepreensível, que fala inclusive qual é a tribo deles, eles eram da tribo de Levi, por isso ele era sacerdote. Ele fala do fato de que ele, Zacarias, ele era um dos sacerdotes, fala do fato de que eles eram avançados em idade. Mas o que mais nos chama a atenção nesse trecho é os elogios que aquele casal recebe. Então o que nós vemos, a principal característica com a qual Lucas se preocupa ao relatar sobre Zacarias e Isabel é falar da santidade daquele casal. Ele parecia que ele estava escrevendo com prazer, parecia que ele estava escrevendo com deleite, ao poder falar sobre o bom testemunho de pessoas que amavam o Senhor em uma época tão difícil, em uma época em que conseguir um distanciamento das coisas do mundo, um distanciamento da influência da cultura greco-romana era tão difícil. Então parecia que ele estava escrevendo ali com prazer, e isso nos deixa também regozijados ao saber sobre a vida deste casal. O terceiro ponto, ou a terceira unidade de pensamento, vamos chamar assim, que a gente vê nesse trecho, se encontra nos versículos 8 a 17. Quero ressaltar aqui que é uma divisão feita por mim. Tem uma possibilidade de vocês, ao lerem comentaristas acerca deste livro, não encontrarem a divisão deste capítulo da mesma maneira que eu estou aqui dividindo, mas eu achei assim por bem, para que nós pudéssemos entender e também, no segundo momento da mensagem, aplicar em nossas vidas esse trecho da palavra do Senhor. Então, os versículos 8 a 17 nomeamos assim: a oração do casal foi ouvida. E diz assim os versículos 8 a 17: e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante dele no Espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e dos rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Até o versículo 17. Então aqui
nesses versículos nós vemos o anjo avisando a Zacarias que a oração do casal pedindo um filho tinha sido ouvida. Eu posso imaginar, é claro que o texto não fala isso, mas eu posso imaginar Zacarias e Isabel vendo o tempo passar, eles já sendo velhos, né? Eles já sendo ali avançados em idade, usando uma das expressões que o próprio Zacarias usa, e eles até pararem de orar. Eu posso imaginar que um casal ora por um filho, ora para ter um filho até os seus 40, 50, 60 anos de idade. A partir do momento em que a mulher ela atinge a menopausa, o casal, ele provavelmente ali já tinha parado de orar. Pode ser que sim, pode ser que não. O trecho não fala. A palavra de Deus não fala se eles continuavam orando apesar da idade avançada. Mas o provável é que não. A verdade é que o Senhor, ele manda um anjo. Até este momento aqui não é dito o nome dele, nós sabemos o seu nome porque adiante ele vai falar. Mas manda esse anjo para avisar a Zacarias que a sua oração tinha sido ouvida, que ele receberia um sim, no momento certo, inclusive. E aí nós aprendemos aqui essa questão da oração no momento certo. Nós vemos que muitas vezes nós esperamos que o Senhor ele responda às nossas orações no momento em que nós queremos. Zacarias aqui provavelmente imaginando o seu filho nascendo enquanto ele ainda estava na flor da idade, imaginando o seu filho nascendo enquanto ele tinha forças para brincar, para correr atrás, para disciplinar, para fazer ali brincadeiras juntas, ver o crescimento do seu filho. Mas ele vê a idade chegando e parece que não vai chegar aquela criança. Mas a verdade é que aquela oração foi ouvida e a resposta foi positiva. Ele receberia no tempo certo um filho. E as características desse filho é que ele se alegraria muito no nascimento desse filho, que este menino seria grande diante do Senhor, que ele seria um nazireu. Ele aqui descreve características de uma pessoa que era chamada de nazireu, ou seja, uma pessoa consagrada ao Senhor. Ele fala que essa pessoa converteria muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, que muitas pessoas seriam convertidas, ele converteria o coração dos pais aos filhos, que muitos filhos de Israel seriam convertidos e que ele converteria muitas pessoas para andarem no caminho do Senhor. Então, uma coisa que nós aprendemos aqui é que quando o Senhor ele responde positivamente para alguma oração que nós fazemos, para algum pedido que nós fazemos, ele tem um propósito para o qual ele quer que nós exerçamos aquela bênção recebida, né? Então aqui, não só Zacarias teria um filho, como tinha sonhado durante anos em sua vida, como esse filho já vinha com um propósito determinado, com um objetivo de vida determinado pelo Senhor, e que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Então aqui não só a bênção chega, inclusive chega na hora certa, por mais que aos olhos e ao coração de Zacarias pareça ser uma bênção tardia. Na verdade, o Senhor sabe a hora certa de fazer todas as coisas, como também essa bênção já vinha com um propósito determinado. Que aquele menino, ele seria um grande instrumento nas mãos do Senhor. O versículo 17 diz: e irá diante dele no espírito e virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência da justiça, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, o objetivo dele era preparar ao Senhor um povo disposto, ali aquele que seria ali o embrião da igreja hoje, né? Então,
não só a bênção foi respondida, a bênção foi dada, como também um propósito para aquela bênção. Pois bem, o próximo trecho é o versículo 18, que fala da incredulidade de Zacarias. Diz assim: disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso, pois já sou velho e a minha mulher avançada em idade? Aqui Zacarias, na hora de responder e na hora inclusive de se dirigir ao anjo, até com esse linguajar de incredulidade, ele se utiliza até de uma técnica de linguagem, uma técnica até que nós vemos nos livros sapienciais, nos livros poéticos do Antigo Testamento, que é a maneira de falar do mesmo assunto, ou falar da mesma coisa de duas maneiras diferentes, usando muitas vezes sinônimos ou expressões que tenham um caráter de sinônimo. Como ele diz assim: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha esposa avançada em idade. Ele usa duas maneiras diferentes de falar a mesma coisa, que ambos já eram idosos. Então nós vimos aqui a incredulidade de Zacarias. É interessante que nos primeiros versículos que falam sobre eles dois, eles só recebem elogios. Nós encontramos ali versículos de 5 a 7, são 3 versículos que Lucas usa para elogiar o casal. E já aqui no versículo 18, nós vemos Zacarias, ele tendo este momento de incredulidade. Os versículos 19 a 20, nós vamos ver as consequências dessa incredulidade de Zacarias, que diz assim o versículo 19. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou o Gabriel. Agora o anjo fala o seu próprio nome, agora nós sabemos qual é o nome dele. Então, respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou o Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, a dar-te essas alegres novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Então o anjo ele sentencia Zacarias a que ele ficaria mudo até o nascimento do seu filho, em virtude de ele não ter acreditado. É neste momento também que o anjo ele dá o seu nome, ele dá qual é a sua função, ele assiste diante de Deus. É um anjo que nós já vemos inclusive ele também em outras ocasiões, ele servindo também de anjo mesmo, no sentido da palavra anjo, que vem do grego ângelos, ou seja, aquele que é o mensageiro, Vemos isso na vida de Daniel, ali em torno aí de 600 anos antes, 400 e tantos anos antes, em torno disso. Então, nós encontramos o Senhor, ele enviando esse anjo, Gabriel, para dar essa notícia para Zacarias. Zacarias duvida, e qual é a consequência dessa dúvida? Ele fica mudo. Ele ia ficar mudo durante um determinado período, até o nascimento do seu filho. E para finalizar aqui a nossa análise assim desses versículos, os versículos de 21 a 25 é o momento em que João é concebido. Nós vemos o fim do serviço de Zacarias no seu turno ali, turno este que era uma tradição entre os levitas. Aqui a ideia aqui é que provavelmente eles estavam seguindo aquela escala que foi idealizada por Davi, naquela escala de sacerdotes, uma escala para que os sacerdotes se sucedessem e eles pudessem participar ali, cada um no seu turno, numa adoração 24 horas por dia, numa adoração incessante, eles pudessem ali buscar, trabalhar na obra do Senhor. Então os versículos 21 a 25 dizem assim: e o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo:
Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbio entre os homens. Então aqui é o momento em que o turno de Zacarias acaba, ele volta para casa, João é concebido e Isabel, ela, nos primeiros 5 meses, ela esconde aquilo, ela esconde esse fato, ela oculta. O texto aqui não diz o porquê, mas eu imagino que o regozijo, a surpresa até dela mesma, ela própria precisava conviver com o milagre para até poder relatar para outras pessoas. É óbvio que se ela de imediato falasse para outras pessoas não acreditariam em virtude de sua avançada idade, né? Então, assim, podem ser N motivos, mas nós encontramos esse assim como uma boa explicação para ela poder ocultar que estava grávida nesses primeiros 5 meses. E ela também diz o seguinte, que o Senhor, em virtude dessa gravidez, ela destruiu o opróbio que ela tinha entre os homens. Uma das principais maneiras de uma mulher se sentir no opróbio, ou seja, dela não se sentir digna, dela ser muitas vezes até menosprezada pela sociedade que rodeava. Muitas vezes, infelizmente, muitas mulheres eram menosprezadas pelos seus maridos, pelas suas próprias famílias, por causa da esterilidade. Então, quando uma mulher não podia ter filhos, ela era quase que colocada à margem da sociedade. Ela era desprezada e muitas pessoas acreditavam, inclusive, que ela tinha cometido um determinado pecado e que Deus tinha imposto aí a esterilidade sobre ela como uma espécie de castigo em virtude de algum pecado oculto, alguma coisa que ela fez. Então, por isso aqui ela fala do fato de que o Senhor atentou para ela e o seu opróbio foi tirado. Então, o que é que nós aprendemos aqui, meus queridos? Nós temos algumas lições para tirar daqui, nós já vimos algumas delas. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui no que se refere à interpretação desse trecho é que o Senhor, ele separa um casal que eram pessoas que dentro dos seus limites da humanidade buscavam ser fiéis a Ele, o Senhor, e eles dão a este casal a bênção de ter um filho. E que este filho ele vem na hora certa, essa bênção chega na hora certa, e que é interessante que essa bênção ela tem um determinado propósito. Nós vemos que quando nós olhamos a palavra do Senhor, por mais que aquela passagem seja difícil, por mais que aquilo que nós estamos ouvindo ou aquilo que nós estamos lendo sobre a palavra do Senhor pareça ser difícil aos nossos olhos humanos, o Senhor deseja que nós possamos crer de todo o coração naquilo. Muitas vezes nós somos desprezados, nós somos ridicularizados por pessoas que não acreditam na Bíblia, porque nos acusam de acreditarmos em histórias da carochinha, em fatos que na verdade nunca ocorreram, mas que nós inocentemente cremos. Isso não é verdade. A palavra do Senhor é inspirada e a palavra nos seus originais ela não tem erros. O que nós encontramos, inclusive até por achados arqueológicos antiquíssimos, é que a Bíblia moderna que nós temos, ela é fiel aos melhores manuscritos antigos que chegam próximo daquela data. Então o que nós vemos pela variedade de manuscritos encontrados e de tudo, é que nós sim, ao estudarmos a palavra de Deus hoje, no século 21, nós estamos realmente estudando a palavra de Deus. E ela é infalível. Então, é necessário nós crermos. João, ele duvidou, ele levou em consideração aquilo que os olhos e a experiência humana falavam, que é o fato dele ser idoso e sua esposa também. Mas nós somos chamados a crermos. Jesus Cristo nos diz, olha, bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Nós somos chamados a crermos. Somos chamados crentes, inclusive, por causa disso. Uma outra questão que nós aprendemos aqui é que a dúvida das coisas do Senhor traz consequências. Então, nós vemos aqui Zacarias ficando mudo durante um determinado período de tempo como consequência de sua incredulidade.
Então, a descrença nas coisas do Senhor traz consequências, e isto é necessário que nós evitemos para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. É necessário nós tomarmos com prazer tudo aquilo que a palavra do Senhor oferece para nós, para que nós assim possamos desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor providencia para cada um de nós. Nós podemos ver aqui também o fato de que a bênção de Deus chega na hora certa e chega com um determinado propósito. E isso é bem importante a gente atentar para este fato, que ele é muito importante nesse trecho aqui da palavra do Senhor. Essa história, esse evento aqui, Isabel, Zacarias, nos faz lembrar de uma outra mulher, Ana. Ela também era estéril, ela também orava pedindo ao Senhor um filho, e ela promete: Senhor, se tu fizeres um milagre. Ela via, naquela época da poligamia, ela via a outra esposa de Elcana, seu marido, com filhos. Então ela podia ter certeza absoluta que o problema não era com o marido, porque a outra esposa de Elcana tinha filhos. Ela não tinha. Então ela orava e dizia: olha, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu dedicarei todos os dias deste menino ao Senhor. E ela entrega ali o seu filho, depois que nasce, depois que o milagre acontece, ela entrega seu filho ao sacerdote, né, para que sacerdote Eli, para que ele cuidasse do menino, que o menino se tornasse realmente alguém que fosse resposta de oração de Deus para aquela mulher, e ela, como alguém que dá um voto ao Senhor, oferece um voto ao Senhor e cumpre, então ela realmente vai e entrega aquela criança para ser criada por Eli, ali para o sacerdócio, ali para o trabalho na adoração ao Senhor. E aquele menino cresce e se torna o grande Samuel que todos nós conhecemos. Nos lembra aqui nessa história em virtude de também acontecer algumas coisas parecidas. Aqui o texto não diz que Isabel ou até Zacarias tenha orado com este mesmo propósito, para que dizendo: Senhor, manda, porque aí, igual como Ana fez, manda um filho para a gente, que assim como Ana fez, nós também dedicaremos o nosso filho ao Senhor. O texto não diz isso, nós podemos imaginar que talvez sim, mas a verdade é que o anjo diz. O anjo avisa que aquela criança seria dedicada ao Senhor. Nós vemos essa semelhança. Mas um ponto de todo esse trecho é muito importante para nós nesta noite. E que ponto é esse? Tudo o que o Senhor nos dá, tudo aquilo que nós chamamos de bênção, tudo aquilo que nós chamamos de presentes de Deus, de dons, de coisas que o Senhor nos dá, tudo tem um determinado propósito. O Senhor não nos dá nenhuma bênção pela bênção em si. O Senhor não dá nenhum bem a quem quer que seja, que faça parte da sua família, como o bem na finalidade em si. É sempre aquela bênção como um instrumento na mão do crente para glorificar ao Senhor, para algum trabalho na obra do Senhor. Então, o que nós encontramos aqui na vida de Zacarias e na vida de Isabel olha, a resposta para vocês chegou. Vocês terão um filho sobre quem tanto oraram. Vocês vão receber aquilo que tanto pediram. E vocês vão receber um menino. O nome desse menino será João. E este menino, ele terá um propósito específico nas minhas mãos, uma instrumentalidade nas minhas mãos, algo para a minha honra, algo para a minha glória, algo dentro do serviço para a minha adoração. É isso que nós vemos aqui como mensagem principal aqui nesse trecho para cada um de nós. E é isso que nós devemos trazer para nossas vidas, porque nós temos orado muito.
Nós temos pedido ao Senhor várias bênçãos. Nós temos ao longo de nossa vida pedido muita coisa, desde questões relacionadas à saúde nossa ou de pessoas a quem nós amamos, que estão perto ou longe, passando por questões financeiras, segurança para nós e para os nossos entes queridos, um teto sobre nossas cabeças, talvez até um teto mais confortável, bens materiais que aparentemente não são tão necessários, nós também pedimos. E muitas vezes nós nos esquecemos de dizer: Senhor, faça-se a tua vontade. E se for o caso de o Senhor me dar isto que eu te peço que o Senhor me dê sabedoria para usá-lo para a tua honra e para a tua glória. Muitas vezes tem faltado em nossas orações, muitas vezes tem faltado nas orações de muitos crentes, este ponto tão importante na oração. Porque o Senhor não faz nada sem um determinado propósito. É aquela palavrinha mágica chamada adrede. O Senhor é assim. Ele não faz nada sem propósito. Essa palavra adrede é tão importante porque nos mostra o quanto o Senhor planeja tudo, inclusive as bênçãos que Ele nos dá, para que essas bênçãos elas sejam usadas para a glória dEle. Tudo que o Senhor nos dá é um empréstimo. Nós temos o costume de dizer meu, eu. Olhar para a pessoa e dizer você ou seu. Mas no final das contas, tudo é emprestado. Porque todas as coisas criadas são do Senhor. Não pertencem a mim, a você, ou quem quer que seja. Então aquilo que está em nossas mãos nos é emprestado para que nós possamos usar com sabedoria, como despenseiros, como mordomos, neste tabernáculo, para que nós possamos viver para a glória dele. Então, quer orar por bênção? Ore. Quer fazer pedidos? Faça. Que nós façamos esses pedidos. E não nos esqueçamos que quando o Senhor nos responde positivamente em relação àquelas coisas, é para nós usarmos aquelas coisas ou aquelas situações, ou seja lá qual for o teor daquilo que nós recebemos do Senhor, para a glória dele. E não simplesmente para o nosso deleite. Nós sonhamos com um carrão para o deleite de andar no ar-condicionado. Nós sonhamos com uma casa confortável para o deleite de colocar nossos filhos em um quarto separado e ele lá brincando com brinquedos caros. Nós sonhamos com um emprego melhor para podermos ter dinheiro sobrando no final do mês. Nós sonhamos com uma vida financeira mais confortável para que nós possamos planejar uma viagem de descanso em uma praia paradisíaca qualquer. Mas no final das contas, quando o Senhor nos empresta coisas, essas coisas elas devem ser usadas com um determinado propósito. Sim, nosso deleite, sim, para nós aproveitarmos, sim, para aproveitarmos todas as coisas que nos chegam às nossas mãos debaixo do sol. Né? Nós vemos isso, tanto o livro de Provérbios quanto Eclesiastes nos ensina que nós devemos usufruir das coisas que o Senhor nos dá, mas nunca nos esquecermos também de que cada uma dessas coisas que chegam em nossas mãos, elas têm de atender um determinado propósito para o qual o Senhor enviou, e esse determinado propósito tem como fim geral a glória dele, e não somente o conforto nosso, ou a satisfação nossa. Né? E inclusive deve ficar longe, muito longe, de questões como orgulho, autoexaltação, ou até autocomiseração, dependendo da resposta das orações. Né? Então, esse daí é um ponto bastante importante para nós levarmos em consideração. Em primeiro lugar, quando nós olhamos isso, todas essas características, nós precisamos levar em consideração João capítulo 15, versículos 4 e 5. Vamos lá para João capítulo 15, versículos 4 e 5 dizem assim: Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então a primeira coisa que nós devemos levar em consideração quando recebemos algum bem, alguma bênção, um talento, um dom do Senhor, é lembrar que é necessário nós usarmos isso que nós recebemos, seja lá o que for,
estando grudado na videira. É necessário que nós não nos afastemos ou que nós não usemos esta bênção para nos afastar do Senhor no uso de seja lá do que for. Desde uma questão interna, uma bênção por alguma questão espiritual, alguma questão psicológica, alguma questão social, até por uma bênção material, algo que seja tangível. Tudo o que nós recebemos do Senhor deve ser usado, grudado nele, vamos chamar assim. Porque sem Cristo, nada podemos fazer. Isso é muito importante nós atentarmos para isso. Um ponto importante que nós podemos levar em consideração, por exemplo, Lucas capítulo 19. Nós não vamos ler para a gente dar um pouco mais de dinamismo aqui na palavra, na mensagem, mas são duas parábolas que nós conhecemos muito bem. A parábola dos talentos e a parábola das minas. Nós vemos que em ambas as parábolas, bens são dados aos servos e um determinado tempo depois é exigida uma prestação de contas, nos mostrando que tudo aquilo que nós temos, no final das contas, nos é emprestado. Né? A bênção nos é emprestada para que nós possamos usar com sabedoria e em determinado tempo depois nós podemos prestar contas ao dono real daquilo que foi colocado em nossas mãos. Então isso é muito importante nós levarmos em consideração. Existem bênçãos e existem dons que nos são dados, que quando nós levamos em consideração esses pontos que nós vimos aqui em Lucas capítulo 1 e nesses outros trechos, nos mostram que se nós colocarmos para a glória do Senhor tudo aquilo que nos é colocado em nossas mãos, então nós estamos cumprindo nosso propósito como sendo nós mesmos instrumentos de Deus, nós mesmos sendo embaixadores de Deus aqui nesta terra. Em Romanos capítulo 6, o versículo 22 diz assim: Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. O que esse versículo está nos dizendo é que uma vez tendo sido libertados do pecado, nós fomos feitos servos de Deus, ou seja, nós agora temos um outro Senhor. Tudo bem que é um Senhor amoroso, um Senhor misericordioso, um Senhor que nós nos fazíamos de inimigos dele pela nossa pecaminosidade, mas mesmo assim ele faz questão de nos chamar de filhos, mas mesmo nos chamando de filhos, ele espera de nós, ele exige de nós o quê? Fruto para a santificação. Então tudo que nós recebemos de Deus precisa ser usado de tal maneira que possa produzir frutos de santificação. Tudo que vem às nossas mãos precisa ser usado com esse propósito. Cada uma das coisas precisa ser usada com esse propósito. Quer sejam coisas tangíveis como um bem material, quer sejam bens imateriais, como, por exemplo, uma transformação na vida conjugal, uma transformação na vida familiar, uma mudança social. Tudo precisa ser usado de tal maneira diante do Senhor que seja para a glória dele e para a santificação nossa. Né? Isso é muito importante. O que nós vemos é o anjo dizendo a Zacarias que a bênção de Zacarias chegaria, mas que ela chegaria com um determinado propósito, que pouco tinha a ver com o próprio Zacarias, fora o fato dele ser o progenitor. Na verdade, o propósito todo daquela bênção era a glória do Senhor. A preparação do caminho ali para a vinda do Messias, para a vinda de Jesus, a preparação ali do coração do povo para receber a mensagem de Jesus, e tudo isso para a glória de Deus. Então Zacarias meio que participa bem pouco em todo o processo, em todo aquele propósito na vida de João o Batista. Em Efésios capítulo 4, eu quero dizer para os irmãos que há 3 listas principais de dons e talentos, né, que a Bíblia relata sobre esses dons,
que o Senhor nos dá. Não leremos todos eles em virtude do tempo que nós temos aqui disponível. Nós vamos ler uma dessas listas, mas eu quero dizer para os irmãos que tanto Romanos capítulo 12, 1 Coríntios também capítulo 12, quanto também Efésios capítulo 4, que é o que nós vamos ler agora, falam desses dons que o Senhor distribui, que o Espírito Santo nos dá, e todos eles têm propósito. Não é para simplesmente pegarmos esse dom, começar a balançar e exibir. Não, eu tenho um dom, você não tem. Não, a intenção não é essa. A intenção é ser usado. Ser usado para a glória do Senhor. Então, Efésios capítulo 4, versículos do 13 ao 16. Diz assim: Perdão, capítulo 11, viu? É a partir do Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, o que nós vemos aqui é claro que não é uma lista completa, como eu falei para os irmãos. Em casa, você aí, por favor, leia também Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, e sempre você vai ver que o propósito é o mesmo. Que cada um de nós recebe a sua parte, cada um de nós recebe o seu dom, cada um de nós recebe sua capacitação, e o propósito é o quê? Que cada um use auxiliando o outro, porque nós somos chamados como um corpo. Nós somos aqui colocados como sendo um corpo, como se nós fôssemos, não. Nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Então é necessário que esse corpo esteja bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, cada qual fazendo a sua parte, cada qual usando os bens materiais. É claro que aqui não está falando dos bens materiais, mas eu estou colocando também esse ponto. Cada qual colocando os seus bens, os seus talentos, as suas capacidades. Nós todos, como igreja, cada um auxiliando o outro para que o corpo cresça. Então, se nós olharmos a partir do versículo 11, nós estamos vendo aqui uma lista de dons que são repartidos entre os homens e nenhum deles está desligado do outro. Todos eles são complementares nos outros trechos que nós vimos também, né? Então é necessário nós levarmos isso em consideração, né? O que nós vemos lá no livro de Lucas, capítulo 1, a história de Zacarias e Isabel e o consequente nascimento de João, o milagre da gravidez, sim, o milagre da aparição do anjo, sim, todas essas questões, sim, mas algo que nos salta aos olhos o nascimento de João tem um propósito definido. A chegada da resposta positiva da oração de Zacarias e Isabel tem um propósito definido. Para nossas vidas é a mesma coisa. O Senhor tem um propósito para tudo aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Desde nossos familiares, que estão debaixo de algum tipo de influência nossa, até o mais simples bem material, tudo pode ser usado como instrumento de Deus, se assim nós nos colocarmos como instrumentos e as coisas que estão debaixo do nosso poder aqui na terra, como instrumentos para a glória do Senhor, né? Vamos agora ler, para finalizarmos, 1 Coríntios capítulo 13. Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 13. Diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine.
E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Porque esse trecho sobre essa passagem que nós temos visto? Porque esse trecho em relação a Lucas capítulo 1, versículos de 1 a 25. Porque muitas vezes nós temos corrido atrás de coisas, muitas vezes nós temos corrido atrás de dons, inclusive. Tem pessoas que oram, jejuam, fazem sacrifícios, sobem montes, descem montes, atrás de determinados dons, quando a palavra do Senhor nos diz que o que nós devemos procurar é o amor, e que a distribuição dos dons é um atributo do Espírito Santo, é um trabalho do Espírito Santo, né? O Senhor tem nos ensinado, na sua palavra, a nós buscarmos aquilo que realmente importa, aquilo que nós podemos usar de tal maneira que seja para a glória dele. E de tudo que nós podemos buscar, de tudo que nós podemos encontrar, de tudo que nós podemos usar, inclusive, tanto para o nosso próprio uso pessoal, tanto para o nosso próprio deleite pessoal, familiar, ou dentro da igreja, de tudo, o maior é o amor. É aquilo que realmente se espera encontrar em abundância no coração de qualquer crente. É aquilo que se espera encontrar em abundância no coração de uma comunidade cristã, de uma igreja local. Nós, como igreja local, nós somos chamados a esse ponto. Nós somos chamados a esse fim. O amor. O amor não fingido. O amor de verdade. O que nós encontramos ali em Lucas, mais uma vez, deixando bem claro, é que a bênção de Zacarias e Isabel chegou. Mas chegou com um determinado propósito, chegou com um determinado ponto, para uma determinada finalidade. Que João viria como parte de uma engrenagem para a glória do Senhor. Viria como um instrumento nas mãos de Deus, e a bênção tinha muito pouco a ver com Isabel e Zacarias. Na verdade, o que nós encontramos é o Senhor deixando bem claro que Ele tem um propósito para cada um, e nós como pessoas, e nós como aqueles que são os mordomos temporários das coisas que estão em nossas mãos, devemos nos conscientizar de que no final das contas o Senhor quer nos usar, e o Senhor quer usar aquilo que está temporariamente em nossa posse para a glória dEle. Então pode estar em nossa posse no que se refere aos dons e talentos que nós temos, pode estar em nossa posse no que se refere às pessoas que de alguma maneira nós influenciamos, pode estar em nossa posse no que se refere aos bens materiais que nós administramos. Quando nós temos uma consciência plena, quando nós adquirimos uma consciência de que tudo é do Senhor, então nós podemos usufruir daquilo nos momentos em que devemos e que podemos usufruir,
e também nos lembrarmos de que, se tudo é do Senhor e para a glória do Senhor, também precisamos administrar todas essas coisas para a glória do Senhor. Então, que o Senhor nos ajude nessa tarefa, que o Senhor nos encha de sabedoria, que sejamos cheios do Espírito Santo, que sejamos aqueles que se preocupam em verdadeiramente buscar viver o amor de tal maneira que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Amém? Então, oremos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por esta bênção que o Senhor nos dá, ó Pai, nesta noite. Fala conosco, Senhor Deus, cada vez mais. Muito obrigado por ter falado, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe cada irmão que está vendo, Senhor Deus, esta mensagem. Que a começar do meu coração, todos nós sejamos transformados, mudados para a tua honra, para a tua glória, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, para finalizarmos, eu quero ler aqui uma passagem para os irmãos. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então que Deus continue abençoando e fortalecendo a sua igreja em nome de Jesus.